Não tem um CNPJ que entra e senta na cadeira para assistir uma apresentação. A primeira dica aqui é o famoso TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Comprador estuda. Estuda, estuda, estuda. Esse programa ele é patrocinado pelo operador logístico PeerServe. Pensou em logística promocional, o PeerServe entrega. www.peerserve.com.br. E hoje a leitura de e-mails está sendo feita aqui junto com o Douglas. Recebemos meio e-mail da Beatriz Carvalho. Ela trabalha em um banco privado e ela disse: gostei muito do papo reto sobre cliente interno. Uma das participantes, que é a Paloma, ela começou a dizer alguns exemplos sobre os clientes internos e me identifiquei muito. Hoje, devido ao papo reto, eu consigo me relacionar muito melhor com os clientes internos. Fala, Rui, estou lendo aqui o e-mail. Amanda Lima trabalha numa multinacional do segmento aqui de alimentação. Ela viu papo reto a importância da língua inglesa, da Roberta e do Rafael, e ela coloca aqui que foi realmente muito importante para ela pegar essas dicas aqui do Rafael e incentivou ela aqui nos estudos, e realmente ela tem gostado muito do papo reto aqui do Café com o Comprador. Também temos o e-mail da Amanda Farias. Ela diz no e-mail: Rui, Douglas, sempre acompanho o podcast de vocês. O último podcast que eu ouvi foi sobre SRM e as dicas têm ajudado bastante a desenvolver o SRM na empresa onde eu trabalho. Pessoal, ficamos por aqui na leitura de e-mails de hoje, e para o comprador que quiser mandar um e-mail para a gente, muito fácil, podcast@cafécomcomprador.com.br. A gente só vai pedir uma grande gentileza para você, sempre que for enviar um e-mail, deixar o seu nome, o cargo e, se puder, o nome da empresa onde trabalha. Até a próxima, gente. Obrigado. E aí, comprador, bem-vindo a mais um programa Papo Reto, o podcast do Café com o Comprador. E hoje aqui comigo, obviamente, está ele, Douglas Ferreira. E aí, Douglas, tudo bem? Fala, Rui, tudo bem? Vamos lá, cara, mais um papo reto aí. O assunto hoje vai ser sensacional, hein? E conosco, o nosso convidado de hoje, se você sempre está acessando o nosso site, vendo as nossas entrevistas, os nossos vídeos, você conhece muito bem ele, só que agora ele está participando conosco do podcast. Nós estamos aqui com o Bruno Roman. Fala, Bruno, tudo bem? Ô, Rui, tudo bem? Como é que você tá? Grande abraço para você e pro Douglas. Muito bom estar aqui, viu? E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre a área de compras antes da era digital. Então a gente vai começar a falar como o comprador executava suas tarefas sem o e-mail, sem a internet, sem o famoso salvador chamado Google. É isso que a gente vai falar hoje. Bruno, fala um pouquinho aí da sua experiência pra gente. Inclusive eu estava fazendo as contas agora, e como a gente está em 2020, a conta fica fácil, né? Porque você já sabe que de 2000 para 20 já são 20 anos, né? Depois eu só faço a conta ao contrário, né? 1988. Então são 32 anos que eu trabalho como comprador. Foi em 1988, na Casa Bernardo, uma indústria química lá de Santos. E eu virei comprador depois de trabalhar como auxiliar de custos, mais ou menos um ano. Lembra do Cardex? Eu que controlava o Cardex. O controle de estoque estava na minha mesa, numa caixa de madeira, com umas 70, 80 fichas de cada matéria-prima, que hoje a gente conhece como SKU, né? Naquela época era a fichinha do alumínio, a ficha do fósforo, a caixa de papelão, e eu que fazia esse controle. Até o dia que o comprador pediu as contas. E eu fiquei sabendo da notícia, e aí eu cheguei pro meu chefe, falei, bom, comprador deve ser fácil, né? Comprador compra, né? E eu falei pra ele, só tinha um comprador na empresa, tá? Eu falei pra ele, olha, o cara saiu, tem alguma... Como é que faz, né, pra gente pegar o lugar dele, não sei o quê? Falei assim, você vai lá e fala com o fulano, que era o gerente de compras na época, e se ele te aprovar, você muda para comprador. Na segunda-feira seguinte, eu estava sentado na mesa do comprador, não sabia nem por onde começar. Mas, Bruno, explica pra gente aí. Esse aparelho você falou que se chama Cardex, é isso? O que é isso exatamente? Imagina essas caixinhas de... Hoje tem ainda
aquelas caixinhas de acrílico para você guardar cartão de visita, que tem lá separações lá por letra, tudo. Era uma dessas, só que era uma caixa de madeira, como se fosse um papel cartão, um pouco maior que um A3. Por quê? Porque lá você tinha toda a história de cada produto, né? Lá a principal matéria-prima lá era alumínio, tá? Por exemplo. Então eu tinha a ficha do alumínio. Lá tinha qual que era o estoque mínimo, qual que era o estoque de segurança, e aí tinha a coluninha famosa, né? Data, entrada e saída. E estoque atual. Não tinha segredo. Peraí, se daí era então controle de estoque, é isso? O gerenciamento de entrada e saída? Era a parte que hoje está inserida dentro de supply chain, né? E que hoje você faz toda ela eletrônica, mas que na época isso tudo era manual. Então eu ficava na porta do almoxarifado, um almoxarifado trancado, chegava o cara da fábrica e falava, quero um tambor de alumínio com uma requisição. Eu olhava a requisição, via se estava tudo assinadinho, bonitinho, dava o ok, entregava o tambor para ele, ia lá no meu Cardex e falava, dia 13 de agosto saiu um tambor de alumínio, o estoque saiu de 100 para 75 quilos. E assim ia, chegou uma carreta de alumínio, colocava a entrada. Quanto tem de alumínio aí no estoque? Olhava no Cardex, era um número. Vou conferir. E entrava lá no almoxarifado e começava a contar o tambor, um por um. Ou seja, você tinha que conferir que o que estava no Cardex era realmente o que estava físico lá, certo? Sim, exatamente. Ou seja, o famoso balanço que todo mundo faz, toda empresa faz aí uma vez por ano. Ou o inventário, né? Vamos voltando em todos os processos, começar pela requisição. A requisição chegava para você em folhas impressas? Quantas folhas? Como era o procedimento para você olhar a assinatura? Você já usou na tua vida papel carbono? Eu acho que existe essa possibilidade, mas o comprador que está ouvindo a gente está confuso sobre o papel carbono. Aquele famoso papel que você tem algumas vias, né? A primeira via, quando você vai colocando alguma informação, o papel carbono ele acaba fazendo uma cópia para a folha de baixo, né? Então você só escreve uma vez, mas sai cópias embaixo. Exatamente. Então você tinha lá 3, 4 vias, não me lembro exatamente o número, com aquelas folhinhas de papel carbono, e você escreve a requisição, saía nas outras vias, uma você entrega para o cara do almoxarifado, que era eu, outra ficava no seu controle, outra vai lá para a contabilidade, sei lá para onde, cada uma recebia a sua via, e eu ficava com a minha lá para comprovar que saiu aquele tambor de alumínio. E as aprovações eram assinaturas, correto? Assinatura com caneta Bic. E se chegasse requisição lá de um produto que nunca havia comprado antes e aí tinha que procurar fornecedor para isso? E aí, como é que fazia? Tá, então você entrou inclusive no ponto que era para onde eu ia passar, né? Por enquanto a gente está na minha fase de auxiliar de custos, que é exatamente esse o meu cargo. Aí eu passei para comprador. Então eu saí, não trabalhava mais almoxarifado, aí eu fui para o escritório, inclusive. Tinha uma mesa com um telefone de disco e papel e caneta. Um caderno e caneta, mais nada eu tinha na mesa. E obviamente não existia ainda aquela caixinha bonitinha de acrílico, né, para os cartões de visita, então eu tinha os cartões, ficava empilhado ali no cantinho. Era tudo que a gente precisava. Obviamente que... Cartão de visita valia ouro, né, nessa época. Valia ouro a páginas amarelas, né, que era o Google. Que era o Google impresso, né, era o Google impresso. Ô Bruno, você deixava os cartões comerciais em ordem alfabética também, igual eu ou não? Exatamente, deixar o cadastro arrumado, né, organizado. Ou por tipo de material, né? Por exemplo, o cara que vende válvulas deixava tudo ali no V. O cara que vende rolamento, tudo ali no R. Então, só para o comprador entender, era uma pilha de cartões de visita e precisava comprar válvulas. Ia lá no V, tudo que é separado para V de válvulas, ia folheando cartão por cartão até achar o fornecedor para conseguir o telefone para ligar para ele. Exatamente. Enquanto você não tivesse 3 cartões de visita de uma categoria, você tinha que estar sempre consultando páginas amarelas. Ia lá na página amarela, válvula, letra V, válvula. Achou válvula, tinha lá um monte de empresas. Só que você precisava de empresas, a princípio, né, normalmente, ali da tua região, né, porque os fretes eram absurdamente caros naquela época, né? Não existia hoje essa competição que praticamente equipara preços do norte com o sul sem problema algum, né? E então eu usava quem? Eu usava o mercado ali de Santos, né? Que tem muitas empresas ali, e uma parte até de São Paulo capital, até porque estava muito próximo, né? Era meio que ficava ali entre as duas, né? Praticamente.
Então é o que você falou, apareceu a válvula, eu ia lá, buscava quem é os fornecedores de válvula. Obviamente que depois, como você é o único comprador e você fazia tudo, então tinha empresas que eu já sabia de cor, né? Então eu já buscava os cartões, ou eu já tinha o telefone até na cabeça, memorizado, e já saía ligando para os caras para pedir lá a válvula 3/4 de inox, não sei o quê. E era muito difícil, era um grande desafio para o comprador na época ele conseguir 3 cartões de visita para cada categoria, para cada segmento? Não, eu acho que talvez, óbvio, guardadas as devidas proporções, é basicamente igual a hoje. A única diferença é que naquela época você tinha, por exemplo, toda quarta-feira, durante o período da manhã, eu recebia fornecedor. Não existia agendamento, nada. Então fazia literalmente uma fila, como se fosse uma fila de emprego, e as empresas iam entrando, batendo na porta e oferecendo o seu serviço. Só que é face-to-face, né? Um por um. Trocava o cartão e, esse aqui fornece isso, beleza, já deixava separadinho. Hoje o que é isso? É você receber essa mala direta, que é uma chuva de e-mails oferecendo pra gente de tudo, né? Então, o e-mail, na verdade, era o vendedor na tua frente se apresentando, né? Você tinha esse... Entendi, era mais humana a conexão ali. Totalmente humana, né? O que era muito bom. Cara, eu tenho muita curiosidade para saber como funcionava o processo de cotação. Você tá lá com os 3 cartões de visitas de 3 fornecedores de válvula que você achou na divisão letra V, como o Douglas falou. Aí beleza, ligou pros caras e fala, cara, eu preciso de válvula assim, assim, assim. Como é que o cara mandava a cotação? Para isso existia algo que chamava-se Telex. Porém, eu confesso que nessa primeira empresa a gente não precisava ter o documento, né? Depois, obviamente, em 90 eu fui para Souza Cruz e aí as coisas mudaram um pouco, né? Até porque uma empresa inglesa tinha uma série de regras e já existia muito procedimento. Não que essa empresa não tivesse, mas era algo muito mais caseiro, né? Até porque era uma empresa familiar. Mas eu acho que é interessante dar esse exemplo. Eu recebia lá as requisições e não era uma requisição de válvula, era 50 requisições de válvula, que era válvula de meia, 3/4, 1/1,5, de inox 304, inox 316, que eu até lembro até hoje isso daí, ou seja, dava 50 requisições. Então o que eu fazia? Pegava o telefone de disco, discava o 0 para ver se dava a linha, e você dá risada, às vezes eu tinha que esperar 15, 20 minutos para conseguir a linha, porque na empresa não é que nem hoje, você pega o telefone e coloca lá e sai discando, não. Tinha X linhas que a empresa tinha, se tivesse ocupado, você tinha que esperar a tua vez. Enfim, ligava lá para o fulano e falava, ô Joaquim, é o seguinte, preciso fazer uma cotação, pega aí papel e caneta, anota aí. Alguns até chegava a te dar na hora, mas normalmente eu passava a lista de tudo que eu precisava e dizia para ele, daqui 3, 4 horas você me liga que eu preciso dos preços. Ligava para os 3, esperava vir os 3, aí eu pegava cada requisição de cada uma delas, tinha lá o fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Eu preenchia na caneta, um por um, qual que era o preço, as condições de pagamento e o prazo de entrega, um por um. Depois ia olhando, né, às 20, não tinha planilha de Excel para você fazer um quadro comparativo de preço e decidir de quem você vai comprar. Então era uma por uma, quem ganhou? Essa aqui ganhou o fornecedor 1, beleza. Fornecedor 1, estou te mandando o pedido aqui da válvula de 1, tá, beleza. Do 2 ao 5 ganhou o fornecedor 2, mesma coisa. Estou te mandando o pedido assim. Não era bem assim porque eu tinha que liberar a requisição, mandava para o gerente olhava, validava, assinava, mandava para a mulher da datilografia, que era uma moça que só fazia pedido de compra. Ela ficava exclusivamente para fazer pedido e documentos para fornecedor, cartas, datilografia. Datilografava o pedido, o gerente assinava, mandava por uma moça que cuidava do correio, ela pegava aquilo, separava em vias, uma vai para a contabilidade, uma fica em compras, uma vai para o usuário e uma vai para o fornecedor. Coloca no envelope, fecha, põe no correio, depois de 2 dias o fornecedor recebe e entrega na tua fábrica. Simples assim. Cara, quando você falou de 50 requisições, eram 50 papéis em cima da sua mesa? 50 blocos, né? Porque cada requisição você tinha lá umas 3 ou 4 vias, né? Então você imagina 50 papeizinhos do tamanho de uma meia folha de A4 com 3, 4 vias. Tava lá, oficina mecânica, fulano de tal, data, etc. Qual o produto, válvula, qual que é o estoque? Hoje tem 3. Qual que é o estoque mínimo? É 8. Então a requisição é de 5 unidades, que é para, sei lá, atingir o estoque mínimo, máximo ou médio de segurança.
tinha todo um critério, porque a requisição tinha uma aprovação. Então ela chegava para mim na área de compras aprovada. Aquilo que me liberava para começar a fazer as cotações e efetivamente fazer a compra. Né? Dava certo isso, viu? Funcionava, a válvula chegava. Então, essa experiência do Bruno foi na Souza Cruz, né, Bruno? Uma empresa grande, né? Isso foi na Casa Bernarda, mas na Souza Cruz não era diferente. Sabe qual que era a vantagem da Souza Cruz desse processo? É que quando você discava o zero, normalmente tinha linha, mas ainda tinha casos que não tinha. E lá a gente tinha uma ferramenta que custava uma fortuna, que chamava-se Telex. Por quê? Porque a gente tinha que ter as cotações, tudo bem que tinha uma escala de valores, né, na Souza Cruz, era tudo até, me lembro até hoje, até $15 mil na época, a gente podia ter 3 cotações por telefone, a partir daí tinha que ser por escrito. Então você preparava um documento que você escrevia na mão, prezado fornecedor, favor apresentar preço para os seguintes itens. Eu escrevia um por um, válvula, não sei o quê, e mandava para a mulher do Telex, para ela poder mandar o Telex para os 3 fornecedores. Às vezes demorava 48 horas para o Telex sair, por causa da fila. Eu lembro que o maior impacto que eu tive com essa parte de tecnologia, apesar que quando eu comecei em compras a gente já tinha o acesso à internet, não hoje como está tão popularizado, mas era a famosa época onde você conseguia acessar a internet ou na empresa que você trabalhava, ou se não na faculdade, na escola. Era difícil ainda você ter internet em casa, né, a domicílio. Mas nessa época eu lembro que eu senti um impacto quando eu estava em compras. Quando eu fazia os pedidos de compra, era empilhando papel igual você mencionou, né? No bloco de notas tinha lá requisição, tinha todo o histórico. E aí a fase final era com pedido de compra, o gerente de compras assinar para que eu pudesse mandar para o fornecedor. E o dia que isso me deu mais impacto era em 2010, quando eu trabalhava numa empresa de rastreadores de veículos, onde eu estava com um pedido super urgente para entregar para a fábrica, e eu mandei pelo correio para o gerente de compras que estava em Minas Gerais. Assim eu coloquei a documentação no correio e voltei para a empresa, eu vejo o gerente de compras do meu lado. Eu falo, o que você está fazendo aqui? Ele, voltei de Minas Gerais um dia antes. E eu mandei para ele toda a papelada para lá. Então, assim, de novo, segurando o meu pedido, e na época era 2010, a gente já tinha internet, era a empresa que ainda não tinha automatizado o seu RP, né? Então, aquele dia me deu um grande impacto. Isso me deu curiosidade para saber como era a área de compras antes de tudo isso. Eu vejo que era um trabalho braçal muito grande. Ô Bruno, essa questão de ter que digitar pedido e tal, aconteciam muitos erros de código de item, esse tipo de coisa. Eu pergunto porque eu comecei a trabalhar em compras um pouco depois de ti, mas eu passei por isso também. Só que a empresa que eu trabalhava era muito pequena, tinha muitos compradores, eram 3 ou 4 compradores, tinha uma pessoa que ficava no fax, mandando fax na época. Então todas as cotações que a gente fazia, a gente passava por fax e o fornecedor devolvia também por fax. Só que quando estava ocupado a linha do fax, ele devolvia por telefone. Então imagina, eu pegava uma lista de papel com 40, 50 itens e o fornecedor do outro lado cantando os preços. Por exemplo, rolamento SKF XPTO, preço R$10, eu anotava lá. Rolamento INA XPTO X, preço R$20, eu anotava do lado de cá. Então, nesse vai e vem, cara, o que saía de erro era incrível, né? Aí, para vocês, você passou por muito erros assim também? Assim como a gente erra hoje na hora de digitar um e-mail, a gente errava na hora de escrever, e obviamente que você tinha várias etapas dentro do processo, né? E todas elas manuais, quer dizer, obviamente que está muito mais sujeito a erro, né? Errar é humano, né? Naquela época nada era diferente, então errava em todos os pontos, né? Ou na hora de digitar o pedido, ou na hora de enviar o Telex, o próprio fornecedor na hora de mandar o preço, às vezes até esquecer um número, esquecer um zero, mas as empresas se entendiam, viu? Eu lembro que, olha, eu vou te falar, de coração, tudo bem que faz mais de 30 anos e a memória não está tão fresca, né, como hoje no nosso dia a dia, mas eu tinha menos problemas do que hoje, eu me arrisco a dizer isso. Eu acho que esse mundo, do jeito que ele está hoje, né, eu acho que a má-fé hoje ela é muito mais presente do que na época. Talvez por ter tanta tecnologia, tanta coisa por trás disso tudo, né? Você acha que isso vem muito do envolvimento humano? Porque hoje a gente tem menos envolvimento humano, né? O comprador que está ouvindo a gente, ele tem, por exemplo, vários fornecedores que ele compra direto e ele nunca viu o face-to-face com o fornecedor, né? Nunca tiveram uma reunião cara a cara, não teve esse contato humano. Você acha que isso ocorreu porque parece que quando a gente tem contato humano, a confiança é maior, a credibilidade é maior, e hoje que está tudo automatizado, qualquer empecilho ali, qualquer barreira que pode ser quebrada para fazer algo errado,
errado ou algo ilegal, você acha que isso beneficia devido ao avanço da tecnologia? A área de compras é uma área extremamente vulnerável, né? E muito visada. Obviamente que tem uma relação humana entre comprador e vendedor, que ela tem que ser preservada, porque senão você acaba prejudicando a tua própria empresa, né? E a gente não precisa falar no detalhe do que eu quero dizer com isso, mas os cuidados eles foram aumentando de acordo com essa abertura tecnológica que a gente está vivendo, ou digitalização do mercado, né? Vocês acham que com o avanço da tecnologia o pessoal parou de antecipar as coisas? Que realmente vem tudo assim, requisição estourando, coisa urgente para ontem. Esse avanço que a gente tem, esse contato tecnológico, de repente dá esse conforto para as pessoas de ficar pedindo as coisas em cima da hora? Será que é isso? Eu acho que os tempos mudaram. Tempos que eu quero dizer é justamente esses tempos de processo, né, de relacionamento, né. Lá naquela época você marcava uma reunião para depois de 10 dias, né, até porque, por exemplo, para você viajar para uma fábrica em Recife, você não tinha, que nem hoje, que você liga no aeroporto, tem 3 voos, qual que você quer? Das 7, das 8 ou das 9, né? Estou aqui dando um exemplo bem esdrúxulo, mas talvez por essa diferença de tempos, né? Onde você tinha o correio, né? Você era capaz de, olha só, você era capaz de comprar um lote gigante de rolamentos e mandar o pedido pelo correio, dependendo de onde era o fornecedor, poderia demorar 2, 3, 4 dias para o cara receber o pedido para então ele processar e te entregar. Quer dizer, quando que hoje você espera 15 segundos para falar com alguém, alguma coisa que você precisa? Você pega o teu celular e digita no WhatsApp, e se o cara visualiza e demora mais que 1 minuto para te responder, você já começa a ficar nervoso, começa a suar, se coça todo. Quando você não pega o telefone, liga pro cara: pô, você não viu minha mensagem? Você não vai me responder? Cara, e para formalizar um cancelamento de pedido de compra, como é que era? Tudo bem que você mandou o pedido de compra pelo correio, no dia seguinte ligou pro cara: cara, desculpa, precisa cancelar esse pedido aí que a gente não vai precisar mais. Mas e para formalizar isso, meu? A gente era moderno, boi. Pô, tinha formulário de cancelamento. Tinha um formulário, olha isso aí, comprador, tinha um formulário só para cancelar o pedido, cara. Falei errado, não era formulário de cancelamento, era um formulário de alteração. Então você tinha lá um formulário, eram todos os dados do pedido original, e aí tinha qual que era o campo que você ia mudar, e era o D para. Então, quando era cancelamento, era D aprovado para cancelado. Processo normal, assinatura de todo mundo, 3, 4 vias. Tudo bem que a gente tinha uma ferramenta lá que era maravilhosa, que se chamava-se telefone. Então, tudo era falado, depois documentado. Eu percebi que o telefone era a principal ferramenta do comprador, né, cara, na época. Hoje tem comprador que nem telefone usa, o cara tá virtual ali a todo momento. E se você falar: posso te ligar? Não, não pode, é só pelo WhatsApp. Exato, o contato humano ele se perdeu, mas aí. É verdade. Nessa época existia a possibilidade da famosa negociação em cima da hora? O primeiro preço que o fornecedor deu ali era aquele preço? Como é que era a negociação? Você negociava quando estava cotando? Dava tempo de negociar depois? Não, você recebia os 3 preços e depois você fazia uma negociação. Quando era lote, normalmente você negociava com todos, né? Você ligava de novo para os 3 e ali você era na raça, cara. Você tinha lá 10, 9, 8, você ligava para o cara de 10, cara, se você não fizer a 7, você não ganha. Depois ligava pro cara de 9, se não fizer 6, você não ganha. Era assim, era na raça, né? E depois você analisava aquele todo e fazia uma decisão isolada, né? Você não comprava, você não tentava otimizar, que nem a gente faz hoje, né? Porque você coloca no Excel, vê quem que é o melhor preço, qual que é o melhor cenário e vai lá e busca qual que é o the best, né? E aí você tenta levar todo mundo para um caminho onde você otimiza quase que 100% a tua compra. Naquela lá, você não tinha isso. Você tinha que ir comprando uma por uma do melhor preço. Às vezes, acontecia de você comprar, sei lá, 10 itens de 5 empresas. O que hoje, se você falar isso para o comprador, ele te dá um tiro na cabeça e fala que você é louco. Exatamente. Né? Não existe isso. Não existe isso. Exatamente. Mas era dessa forma. Por quê? Porque você estava sempre comprando do melhor preço. Percebe-se que antes o principal foco, né, para você decidir o fornecedor que você adquiriu o produto ou serviço era o preço mesmo, né? Eu acho que hoje a análise que a gente tem de qualidade, toda a análise que a gente tem aí para avaliar um fornecedor, você precisa de dados para isso, né? Dados era algo que a gente não tinha na época, né? Que tinha que se apagar incêndio, certo? Você tinha que cumprir com as requisições, né? Na verdade, obviamente que a gente está falando das compras tradicionais, né, do dia a dia, né?
essas compras de MRO aí que são mais corriqueiras, né? Mas a gente tinha aquisições de equipamentos pesados para a indústria, né? Por exemplo, do tabaco, onde era um prazo de entrega de 6 meses. Uma caldeira, por exemplo. Você comprar uma caldeira. Aí eu vou inserir uma variável aqui que, com certeza, a maioria da galera aqui não vai saber o que é. Fórmula de reajuste. Eu não estou dizendo essas fórmulas que tem hoje em dia, que, não, esse contrato aqui, ele vale por 3 anos e a cada ano a gente reajusta pelo IGPM. Não, estou falando de fórmula. Fórmula com 15 variáveis. IGPM, INCC, IGP15, dólar, TR e por aí vai. Quando não mudava a moeda no meio do pedido. Eu lembro que eu fazia muito isso também. Eu lembro que todo comprador tinha uma calculadora HP12C na mesa, né? A gente fazia muita conta, né? Não tinha sistema, na época não tinha computador para todo mundo. Na empresa que eu trabalhava, quem tinha computador era uma pessoa que era uma espécie de uma secretária, ela que recebia os e-mails, né? Quando começou a acontecer isso no Brasil na época, né? Então o e-mail chegava para ela e ela que passava para a gente devolvia para ela, mas pouca gente usava e-mail, era muito mais telefone, fax, né? Muito HP, muita conta. E aí, Brunão, você comenta que tinha menos problema lá do que hoje. E por que você acha? Você acha que o comprador hoje está mais acomodado? Por que você acha isso, cara? Eu queria saber a sua opinião. Douglas, eu acho que naquela época a gente não fazia a mínima ideia de que a gente estaria vivendo o que a gente vive hoje. O telefone era o melhor que se tinha para poder falar com o Brasil inteiro. Naquela época não se falava, acho que nem se sabia o que era DDI, era uma ligação acho que tão rápida, tão cara que nem era permitido. Só o presidente acho que fazia. Mas você tinha lá a máquina de escrever, eu lembro que depois apareceu a máquina de escrever elétrica, que era super rápida, depois criaram aquela máquina de escrever que apagava sozinho, que você apertava um botão, ela voltava e apagava a letra. Depois inventaram o branquinho, vocês lembram do branquinho? Aquele que você corrigia o papel, que era a nossa salvação. A gente preenchendo as requisições e errava um preço. E aí? Não podia errar. Imagina. O ESC de hoje era o branquinho. Cara, e funcionava tudo. Você receber propostas de 30, 40, 50 páginas para você analisar, equalizar, fazer num papel de caderno, uma planilha, uma comparação. Funcionava. Ninguém imaginava. Eu não me lembro exatamente o dia, mas na Souza Cruz, pelo menos de 90 a 91, por aí, foi um processo 100% manual. Até que chegou o fax. Quando chegou o fax, você imagina 70 pessoas em volta de uma maquininha do tamanho de um notebook. Foi como se tivesse chegado um astronauta de Marte, um ET. Mas se você colocar o papel aqui, vai sair do outro lado? Vai sair do outro lado. E se o cara me mandar um contrato de 20 páginas, ele vai sair aqui? Vai sair. Funcionava. E era o fax que chegou. Depois chegou o computador, né? Mas você imagina transferir um papel de São Paulo para Minas Gerais em 2, 3 minutos. Óbvio que tinha um complicador, né? Você sabe qual que era. Aquele papel térmico custava uma fortuna, né? A impressão durava alguns dias, né? Depois ela ia apagando, né? Depois de algum tempo descobriram, né? E, inclusive quem descobriu isso? O auditor, né? O auditor veio te auditar, você tava aqui as propostas e falou assim, caramba, sumiu. Ninguém sabia que sumia, né? O comprador que tá ouvindo a gente deve estar pensando assim, putz, eu nasci na época certa, cara, graças a Deus. Bom, se tiver ainda algum comprador ouvindo a gente, de tanta gargalhada o cara falar, meu, que podcast é esse que os caras estão falando? Eu queria agradecer a presença do Bruno. Bruno, obrigado por dividir isso com a gente. O Douglas também dividiu, que foi a época que vocês estiveram aí. Eu participei um pouquinho dessa época, mas já peguei a coisa acontecendo, a coisa girando. E comprador, você é sortudo, você tem toda essa tecnologia, mas eu acho que isso também serve como aprendizado, né? Se você tem todo esse acesso e tem toda essa tecnologia, dá para desenvolver um ótimo trabalho na área de compras, né? Ou seja, se com a dificuldade que a gente tinha antes, a gente conseguia desenvolver o trabalho, agora com toda essa tecnologia, tem que desenvolver ainda mais, né? Então, para a gente finalizar, Douglas, vou começar com você para deixar aquela dica para o comprador, aquele comprador que tem todos os acessos tecnológicos de hoje, para que ele consiga desenvolver o seu trabalho e se desenvolver na carreira de compras. Legal. É uma pergunta bem interessante, porque o tema de hoje ele fala isso, né? O Bruno acabou de falar, né? Quando
quando o fax parou de ser utilizado no dia a dia de compras, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Assim como aconteceu com várias outras funções, né? O follow-up também, né? Eu tive, meu primeiro cargo foi follow-up. Eu ficava o dia inteiro sentado numa mesa com uma pasta na minha frente, ligando para os fornecedores, cobrando a entrega. Esse era minha função. Quem faz isso hoje é o robô, né? O computador. Lógico, é brincadeira, é coisa do passado, mas isso transportado aqui para os dias de hoje, daqui a pouco o comprador que faz o dia a dia ali, aquela compra spot, que fica ali cotando com 3 emitindo pedido, daqui 10, 20 anos a gente vai fazer outro podcast lembrando disso. Pô, você cotava com 3 sim, e você negociava com o menor sim, e você mandava o pedido para o melhor sim, a gente vai rir, porque sistemas estão chegando e vão fazer isso, né? O comprador ele realmente tem que evoluir, tem que buscar uma atuação mais estratégica, seja ela qual for, tem que ser alinhado muito com a empresa, muito com os seus gestores. Isso tem que ser conversado, né? Qual é o rumo da empresa, quais são os próximos desafios de tecnologia, de automatização. Isso tem que ser perguntado e validado para o comprador realmente buscar isso, né? E sair mesmo da mesa, né? Nosso amigo Carlos Balk, que deve estar assistindo aí, ele fala muito isso, né? O TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. O comprador tem que fazer isso, cara. Ele tem que buscar, tem que conversar com o cliente interno, ele tem que se coçar, ele tem que buscar o que de melhor tem no mercado, o que de melhor tem no seu segmento, fazer benchmarking. Está sempre na última página da modernidade possível no país. Por quê? Se ele não tiver, cara, ele está na lista negra de perder a sua vaga para alguma tecnologia que vai chegar, e vai chegar com certeza. Hoje a gente dá risada da máquina de datilografar. Daqui 20 anos, nós vamos dar risada do e-mail, que a gente tinha que escrever e-mail. E por aí vai, né? Então a dica é essa, Rui, continue rodando a roda, né? Não fica parado não, cara. Pensa pra frente, vai pra frente, não se acomode. Acho que essa é a dica aí que eu posso deixar aqui. Douglas falou também na entrevista do Carlos Balk. Comprador, você não chegou a ver essa entrevista? É simples, www.cafécomcomprador.com.br, na seção de vídeos. E Bruno, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado por fazer parte do projeto aqui com a gente. Gente, para falar sobre o meu recado para o comprador, que vocês sempre acabam pedindo, eu lembrei agora de um negócio muito simples. Todo mundo sabe o que é AutoCAD, né? Viveu isso. E naquela época as empresas, elas tinham áreas de engenharia enormes que faziam os projetos das suas fábricas, de suas melhorias, de tecnologia, etc. E obviamente que surgiu o computador e com ele, né, não só veio o Word e Excel, mas também veio o famoso AutoCAD. E o que aconteceu com os tradicionais desenhistas do nanquim, da prancheta? Muitos deles se recusaram a abandonar a tradicional prancheta e entrar num curso de AutoCAD e aprender a mexer no computador. E sabe o que aconteceu com todos eles, sem exceção? Perderam o emprego. Assim como as telexistas, as secretárias, as datilógrafas, etc. Então eu aprendi quanto que eles estão abertos, o quão rápido eles são capazes de se adaptar às mudanças. Tenha sua mente aberta, porque elas não param por aí. Vão mudar, o e-mail vai acabar. Aliás, o e-mail praticamente já acabou, né? O WhatsApp matou ele. A impressora já está virando 3D. Não vai parar. E se você não tiver antenado, ligado e acompanhando essa evolução, você fica para trás e depois o mercado não vai abrir espaço para você de novo, não. Comprador, gostou da conversa? Tem algum comentário? Enquanto ainda existe e-mail, passa um e-mail pra gente. É podcast@cafécomcomprador.com.br. A gente lê o seu e-mail aqui nos episódios do podcast. Muitíssimo obrigado e vemos vocês na próxima. Grande abraço. Eu lembro que tinha aquela coleção de cartão de visita. Lembra que tinha aquele catálogo cheio de cartão de visita, cara, que a gente colecionava? Isso já não era moderno, né, que você tá falando. Peraí, gente, me dá um tempinho que eu vou pedir de novo pra repetir isso que eu ouvi o padeiro aí no Douglas. Acabei de ouvir o cara. Eu também ouvi a buzina. A buzina ficou legal. Essa buzina, da minha época, era o carro do algodão doce que estava passando. Primeiro, já que todo mundo falou do Carlos, eu também não vou deixar de falar, né? Carlão, um abraço pra você. Você sabe a gratidão que eu tenho, tudo que você fez por mim. Sabe que eu vou estar sempre aqui, né? Se você precisar, conta comigo. Gente, é o seguinte, assim que esse podcast for pro ar, eu vou passar uma mensagem pro Carlos, pro Balk.
Eu falo, Balk, você viu o episódio? Se ele falar que não assistiu, eu vou tirar a entrevista dele do café, cara. Vou falar, então você tá fora do café, porque os dois elogiaram o cara. Foi coincidência, né? Porque, e obviamente que vocês conhecem, mas eu também conheço e a gente se fala regularmente. Eu e o cara. Coincidência nada, ele vai mandar umas passagens aéreas pra gente aí, pode deixar. Seria ótimo. Não tem um CNPJ que entra e senta na cadeira para assistir uma apresentação. A primeira dica aqui é o famoso TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Comprador estuda. Estuda, estuda, estuda. Esse programa ele é patrocinado pelo operador logístico PeerServe. Pensou em logística promocional, o PeerServe entrega. www.peerserve.com.br